Na escola não foi provocado a pensar no que gosta, a realizar seu sonho. Na escola foi provocado a passar tirando nota alta nas provas para entrar numa faculdade que não sabe se é o que gosta, né? Porque é o que estão pagando bem. E às vezes está entrando numa carreira e vai ser infeliz. Porque não foi provocado a buscar felicidade, foi provocado a buscar emprego. Pô, mas buscar emprego, a pessoa não está feliz, ela vai tentar criar um estilo de vida que compense a frustração do emprego. Vai custar caro. Agora, o emprego vai ser um castigo, né? Você perdeu o emprego, você não consegue pagar o estilo de vida que você decidiu ter para compensar a frustração. Quem está feliz, não precisa ter casa grande, não precisa tá ostentando para as pessoas o É um estado que comprou. interno, né? Estado interno, exatamente. Mas dinheiro E fora que ajuda a ter liberdade. Sim, E que é importante. traz bastante felicidade. Quer dizer, se liberdade é um valor principal, né? Porque cada um tem os valores, né? Principais que guiam, é a bússola da vida, né? Sim. Família, amizades ou liberdade. E o empreendedor tem esse valor muito forte, né? Porque ele quer buscar liberdade, crescimento, tudo. Mas tem gente que gosta de estabilidade. Pra mim, tipo assim, eu quero tudo igual, eu quero tudo previsível. E são estilos de programações mentais. Mas dinheiro realmente, assim, traz oportunidades e liberdade. Mas vamos entender que o dinheiro, ele é muito mais o meio do que o fim, né? Ele é o meio. Se você é mais feliz porque deixou de fazer coisas por obrigação ou pelo dinheiro e passou a fazer coisas pela sua paixão, é difícil a gente definir fazer o que gosta, né? Então, é muito complexo. Quando a gente fala aqui, porque, por exemplo, a gente teve... Eu não sei, porque a gente não tem estatística, eu não consigo mensurar hoje, não sei se tem uma pesquisa, nunca cheguei a ver sobre isso, tipo, de quantas pessoas hoje, de 220 milhões de brasileiros, tipo, fazem o que gostam. Elas procuram emprego. Então esse é o ponto. Você volta na questão da programação que foi instalada, então, meu filho me perguntou esses dias, falou, pai, por que eu tenho que aprender história na escola? Não gosto. Mas, bom, ainda bem, né, que você não gosta. Você teve que aprender história para descobrir que não gosta. Se você não estudasse história, você não ia saber que você não gosta. Você podia estar perdendo a oportunidade de uma carreira numa área que você é bom, mas não, agora que você estudou e tira nota baixa, tem dificuldade, você sabe que não gosta. Então, aquilo que você tem facilidade já dá uma ideia do que você gosta. Se você trabalha com o que gosta, você provavelmente vai estudar sobre aquele assunto com mais facilidade do que quem faz aquilo por obrigação não gosta. Você vai tender a crescer naquele negócio mais do que os concorrentes que não gostam tanto. Então não é fazer o que gosta, é fazer o que você tem facilidade. Eu estudei finanças. Eu não gostava de finanças. Você não estudou. Eu entrei em finanças, eu comecei a estudar finanças trabalhando. Então eu tinha conhecimentos bons em marketing, em gestão pública, mas eu tinha facilidade com finanças. Pô, que saco da aula de contabilidade, na boa. Ativos, passivos, débitos e créditos. Não tem quem goste disso. É que nem aula básica de estatística. Mas eu tinha facilidade de explicar. Então, como eu tinha facilidade, na hora que tinha lá uma mesa cheia de professores, né, aí vinha o coordenador do curso falando, gente, estou com abacaxi. Nosso melhor professor de contabilidade está lá internado, apendicite, alguma coisa, vai perder as aulas essa semana. Alguém pode cobrir? O que eu ouvia? Todo mundo falava, não, desculpa, passo, pulo. Aí eu via um coordenador de curso desesperado. Pô, cara, quem que vai ajudar? Eu falo, eu não gosto, mas eu tenho facilidade. Nessa fase da minha vida eu topo te ajudar. Chegou uma hora que todos os convites abacaxis que tinham naquela fase da vida que eu estava topando sacrifício vinham para mim, porque eu tinha facilidade, não porque eu gostava. Quer uma outra curiosidade? 16 livros escritos. Você acha que eu gosto de escrever? Se eu sentei pra escrever foi um sacrifício. Eu acho um saco escrever, Pyong. Aquilo judia da minha saúde. Cara, eu vou na madrugada, aquilo eu me afasto da minha família, tenho um estresse, pô, eu como um monte de fruta pra ter combustível, pra não acabar a energia. Aquilo arrebenta a minha saúde, mas eu escrevo melhor que os outros. Aquilo me dá resultado. Então, como eu tenho facilidade, eu escrevi 16 livros. Não que eu goste de escrever, mas porque eu sei que eu tô mudando a vida das pessoas com aquela habilidade que eu tenho. Então, sendo fácil para mim, eu aceito os convites que a editora me faz. Legal, o resultado vai ser bom. Mas ó, e é um ponto importante. Por exemplo, óbvio, a gente tá falando num geral, no panorama geral, de fazer o que gosta, de alguma paixão. Por exemplo, eu tive muita facilidade na dança e na mágica. Na mágica, em 2 meses, eu tava fazendo todos os tipos de mágica. Existem várias áreas, né? Tipo, diversas, 10, 11, 12 áreas da mágica. Eu tinha facilidade em todas, porque eu gostava muito do resultado que tirava. Às vezes é chato ficar praticando. Só que esse é um ponto que você falou. Você não gostava, mas tinha facilidade. Então, nem sempre tudo no envolto do... Mas você gostava de ajudar as pessoas. Você ficava satisfeito em ver os alunos do resultado. Um aluno com esse é o ponto. Resposta. Pô, professor, aquilo mudou minha vida. Então, isso. Só que nem tudo que a gente vai fazer no processo
A gente gosta. Vamos lá. Não, né? não. Algum elemento. Você não Porque, vai. na vida adulta, assim, a gente tem que fazer. Quando a gente é adulto, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, muitas vezes, né? Porque tem coisa que a gente não quer fazer. Mas a gente sabe que tem coisas que são precisam virar ser uma feitas. ameba, né? A gente vira uma ameba, assim, você vai fazer só o que você quer, você vai ficar aqui sentado no sofá, né? Não, mas alcance Cê- independência eu já fui financeira e atleta. fica fazendo o que você quer. Pyong, eu era nadador durante 12 anos da minha vida, eu fui nadador. Caramba, não As sabia minhas disso, provas não. eram de 50 e 100 livres. Pô, Nossa. uma das provas eu fazia sem respirar, a outra prova eu fazia com 2 respiradas. E eu passava o ano inteiro treinando 3.000, 4.000 metros por dia, 2 horas de treino. Ah, pô, puta saco treinar esse tempo todo, fazer uma prova rapidinha. Mas o prazer de baixar 1/100º, o prazer de você bater um adversário difícil, o prazer de estar numa competição complexa, o prazer de concluir uma prova justificava aquele treino. Então, muitas vezes, o sacrifício é parte daquela construção da celebração. A pessoa está errada se a vida virou um sacrifício e nunca chega o prêmio. Trabalha 12 horas por dia, está perdendo saúde, está se afastando da família, não consegue fazer o pé de meia. Passa a régua, vamos mudar essa estratégia. Agora, se a pessoa faz o sacrifício e todo ano consegue dar um presente novo para a família, está sentindo que está evoluindo, sabe que vai parar quando for uma idade razoável, não é com 90 anos de idade, com 60 eu paro isso e vou para um outro negócio. Essa pessoa está fazendo um sacrifício controlado para alcançar um grande prêmio. Tem significado na vida dele. Tem muita gente trabalhando que nem um louco que não sabe se vai se aposentar, não sabe se vai ter tratamento de saúde no futuro. Tem alguma coisa errada acontecendo nesse projeto, então a gente tem que parar e revisar esse planejamento. Você falou da recompensa. Só que olha só, as pessoas... Nossa, eu acho que a grande maioria vive assim. Porque eu trabalhei muito, por exemplo, com 12 anos eu estava numa imobiliária, como office boy. Uhum. Então eu trabalhei com todo tipo de gente. Em montagem e manutenção de computadores, eu trabalhei em gráfica, fazendo cópia, encadernação. Trabalhei com todo tipo de perfil de pessoas, né? Trabalhadores. Mas parece que a vida é assim, é um ciclo assim, ó. Vamos viver de segunda a sexta. Mano, sexta a recompensa é o bar. É a cerveja que vai sentar e tomar, o alívio de um churrasco com uma saída no sábado e domingo já reclamando pra segunda-feira ter que ralar de novo, começa a semana. Acho que a maioria das pessoas vive nesse ciclo, né? Eu vivia assim. Eu odiava acordar segunda-feira. Principalmente no começo tem que viver. Mas... Você vai mostrar o seu valor se entregando pro que é o negócio que te deu oportunidade de emprego. Mas como é que a gente... mas aí tem esses comportamentos que... Não valeu a pena você fazer tudo o que você fazia na imobiliária? Não, valeu. Baita aprendizado. Chegou uma hora que você falou, não preciso mais fazer isso. Mas as pessoas já sabiam qual era o seu valor. Provavelmente alguém falou, Pyong, você vai largar o trabalho? Então, você cria a sua reputação. Eu criei minha reputação quando eu fui estagiário de um grande banco. Eu era meio que um faz-tudo ali. Tinha o gerente, o diretor, tinha um outro estagiário, a gente era meio... Alguma coisa está errada, vai lá e corrige. Chegou uma hora que, principalmente período de férias, né, eu via que tinha coisa errada acontecendo em outras áreas. Eu e o outro estagiário começamos a colar nas outras áreas e falaram, quer que a gente ajude a cobrir aqui? Excel estava nascendo naquela época, como eu sou velho, né? Então, Excel estava nascendo aí, eu falei, posso montar uma planilhinha para automatizar o que você está fazendo no papel. E a gente começou a ganhar prêmios, né? O estagiário que ajudou a área A, a área B, a área C. Chegou uma hora, quando acabou o programa de estágio, que o banco estava disputando a gente para trabalhar lá. Eu não era de finanças, né? Eu não quis continuar no banco, o meu colega continuou. Mas o fato de a gente ter provado o nosso valor para diferentes áreas, tendo feito alguns trabalhos que não eram nossa função, mas tendo ajudado a empresa quando alguém estava lá passando um sufoco, fez a gente se valorizar muito. Mas esse é o ponto, vocês estavam gerando valor, acho que essa gerando palavra valor. mágica. A gente continuou sendo estagiário. Mas continuou ganhando a mesma coisa. Fazer. A hora que pintou a oportunidade, eu quero o cara, eu quero aquele cara ali que ajudou a gente. Então, quando vem, o cara trabalha muito, quando vem lá um congresso que a empresa tem que escolher 2, 3 trabalhadores para ir, vamos premiar o fulano que deu sangue pela empresa, né? Quando tem uma espécie de convenção só para vendedores, mas pode convidar alguns a mais, vai chamar aquele que já está melhor no time, porque ele se doa pela empresa. Vai chegar um momento na vida que você não precisa mais pagar esse pedágio. Vai chegar um momento que pagar o pedágio não te agrega mais em termos de reputação e função na empresa. Você vai cumprir o seu papel até partir para a próxima fase. Então, você primeiro constrói a reputação. Você constrói a reputação fazendo mais que os outros. A partir do momento que perceberam o seu valor, administra o seu tempo, pensa um pouco mais na sua vida pessoal, no seu descanso, na sua saúde,
na renovação do seu conhecimento para os próximos passos de carreira. Esse é um comportamento padrão de pessoas bem-sucedidas, assim, que são pessoas queridas, bem-sucedidas e que crescem, seja em carreira e negócios, né? Que pessoas que entregam mais do que o esperado, estão sempre dispostas a fazer mais do que só a obrigação, né? É porque é complicado, né? Esse é o ponto, né? Acho que essa questão lá no começo que você falou sobre conseguir visualizar o futuro, cara, eu acho que isso que impede, porque a pessoa ali, velho, eu só quero entregar meu trabalho, quero acabar, no final do dia eu vou pro bar, eu quero dormir, amanhã eu pegar 5 da manhã no trem de novo e repetir o processo, mas eu só quero que acabe. Aí faz, sabe, mas a pessoa não tem algo lá, né? Tem gente que faz, óbvio, tem gente que trabalha com prazer, que é agradável, que se comunica, mas a pessoa tá lá estressada, de não pagando contas, tá uma dívida aqui, uma dívida ali, briga com dentro de casa, família, então não tem equilíbrio em lugar nenhum. Aí o cara não tem nem disposição ou uma motivação pra no trabalho fazer mais do que é devido. Também não foi educado a isso, né? Nossa, velho, tem tudo da base, velho. É educação, educação. Quando a gente fala de educação, não estamos falando de educação formal. A gente tá falando de um direcionamento de mostrar essas percepções, né? Os pais, talvez, ou alguém, as pessoas próximas. Mentor, pessoas próximas, de a gente ter acesso a só essas percepções de que, putz, então é isso, tem que gerar valor, eu tenho que enxergar um futuro, tem que ter um sonho mesmo, objetivo, que a pessoa vive naquele furacão, né? E, tipo, vira uma neblina geral e a pessoa não enxerga aquilo, tem que resolver isso hoje, eu trabalhar, vou chegar em casa dormir, só quero minha cama. Caraca, é muito... Eu tenho um livro, 10 Bons Conselhos de Meu Pai, que eu conto a história que eu tenho com 4 pais diferentes, né? Não só meu pai biológico, mas as pessoas que ele confiou a minha educação em fases que ele não pôde estar tão presente. E um dos pais que eu comento lá é meu ex-técnico de natação. Eu conto uma história de uma bronca que eu levei numa competição que já tinha nadado várias provas, tinha ganhado 3 medalhas, né, num fim de semana, bom pra caramba, pra uma média de nadador naquela época, e tinha uma última prova que eu falava, pô, tô cansado, não vou melhorar meu tempo, tá ficando frio, é um revezamento, eu fui falar com o meu técnico pra colocar outro no meu lugar, né? E meu técnico falou, cara, é o seguinte, você ganhou 3 medalhas, nesse revezamento tem outros 3 atletas que não ganharam nenhuma medalha, eles estão confiando na sua participação para conseguir fazer com que eles saiam dessa competição com pelo menos uma medalha. Eu acho que você devia dar o sangue para honrar a admiração que esses 3 caras têm pelo seu papel no time, pelo seu papel na equipe. Pô, ele mexeu comigo de um jeito, né? Até chorei naquele momento, né? A hora que caí na água, nadava costas, né? Então, água nos olhos assim, tava quase me afogando nas próprias lágrimas ali. Mas, cara, eu consegui nadar e fazer um segundo lugar e todo mundo sair com uma medalha da competição. O tempo todo eu lembro dessa situação quando eu me pego pensando assim, puxa, me chamaram para um evento, fogueira, né? Tem que voar na madrugada, voltar no outro dia na madrugada, é longe, eu vou ter... Você sabe o que é isso? Assim, mal vou ter tempo para comer e nem durmo. Pô, mas às vezes é um parceiro, cara, que vai pôr ali no auditório 800 pessoas para me ouvir. Não vai pagar mais por isso. Não tem verba. O que eu penso? Caramba, se eu conseguir atender essa pessoa, é um dia da minha vida que eu dediquei para transformar definitivamente a vida de 800 pessoas. Então eu peso muito qual que vai ser o impacto desse meu trabalho. Às vezes eu recuso um trabalho que me paga uma fortuna, mas que é arroz e feijão, não estão dando valor para o meu trabalho, público pequeno, e eu aceito trabalhos que pagam muito menos, mas o impacto é muito grande. Então eu sempre penso no quanto que aquele meu esforço a mais vai se traduzir em vidas transformadas. Esse é um ponto. Eu trabalho muito com os outros. Pelo número das pessoas que a gente acaba impactando, porque eu só topo fazer essas palestras, muitas vezes convidados por amigos, mentores, né? Mentores, eventos para 2, 3 mil pessoas, por causa desse ponto. Tipo, cara, minha mensagem, meu trabalho vai alcançar todas aquelas pessoas e vão impactar aquelas vidas e também agregar valor para aquela pessoa que tá convidando, fez questão de convidar você. Okay. Eu tô aqui, ó. Nossa, que oração agora? Nós estamos aqui 9h42 da noite. Eu tenho 24 anos de carreira, alcancei a independência financeira, tenho meus filhos em casa, não tô aqui pelos 4 milhões de reais que você me pagou pra estar aqui, né? É parcelado em 10 vezes. Cara, tô aqui por quê, cara? Eu tô aqui por quê? Por que eu vou estar de graça numa véspera de feriado? Nossa, véspera batendo de feriado, velho. Não tinha reparado, verdade. Tô aqui porque nós estamos falando para um público que certamente se interessa por esse assunto, que talvez nessas 2 horas de papo aqui vão lembrar disso por muito tempo. Eu me lembro de uma palestra que o Boris Kazoy, jornalista, deu para mim na Escola Politécnica da USP. Escola de engenharia. O cara não é engenheiro, o cara não entende nada do que está aprendendo. Mas ele me deu uma lição de vida
do que é se entregar honestamente para a notícia, o que é preparar com cuidado a pauta. Eu nunca quis ser jornalista na minha vida, mas o que aquele senhor mostrou pra gente que era zelar para começar o telejornal em ponto, com qualidade, com seriedade, cuidado com a voz, aquilo para mim foi uma lição de vida. Eu nunca mais esqueci daquela palestrinha de 40 minutos que o Boris Casoy fez pra gente. Eu acho que esse nosso papo aqui talvez não toque muito com todos que estão ouvindo, mas um ou outro vai lembrar da gente por décadas. 10% da minha carteira é previdência, é bastante, tá? Por quê? Primeiro, previdência não é um produto tão ineficiente quanto se diz por aí. No passado ficou essa imagem que tinha taxa de carregamento, os bancos exploravam, taxa de administração mais alta do que um fundo equivalente. Hoje você abre uma conta numa boa plataforma de investimentos, o fundo de previdência tem o mesmo desempenho que seu equivalente multimercado. Talvez tenha um 0,1 a mais de taxa de administração, mas eu tenho o benefício fiscal de, num prazo suficiente, pagar menos imposto. E tenho o fato de a previdência não entrar em inventário. Isso para mim é fundamental, porque se acontece algo comigo... Meus filhos, por exemplo, por contrato, têm os direitos autorais dos meus livros. Meus filhos têm a participação nas minhas empresas, mas nada disso tem liquidez imediata. Se acontece uma fatalidade comigo, tem que lidar com advogado, tem que lidar com situações desconfortáveis. Então eu quero que o dinheiro esteja disponível. O melhor instrumento para isso, previdência privada. E eu não perco desempenho pelo fato de estar com produto em previdência. Eu só perco liquidez. Para ter o melhor da previdência daqui a 10 anos, eu não posso mexer nesse dinheiro por um tempo. Estou feliz com isso. Você perguntou dos seguros. Onde que entra os seguros? Eu tenho seguros de casa, de carro, de vida, mas o volume de seguros contratado é muito pequeno. Por quê? Eu contrato o seguro para proteger aquilo que não pode faltar na minha vida caso aconteça um incidente. Então eu vou ter uma boa proteção do meu carro. Mas... vamos lá, acontece uma coisa com o meu carro, hoje eu tenho condições de repor o carro. Se acontece algum incidente na minha casa, eu tenho condições de repor o que está na minha casa. Então eu tenho seguro muito mais pela conveniência e facilidade de vir alguém e constatar o que fez e me ajudar a fazer um orçamento, me dar tranquilidade, do que pela proteção financeira. Seguro de vida é a mesma coisa. Eu teria um seguro de vida muito robusto se eu não tivesse 10% do meu patrimônio em previdência. Quem não criou essa condição ainda, quem começa a investir, eu recomendo muita atenção a questão do seguro, porque muitas pessoas, tirando os jovens na bolsa que estão começando desde cedo, mas quem já tem dependente, tem um filho, né, tem um cônjuge que não ganha a mesma coisa que ele, que ela, se acontece a sua falta, não adianta você ter bons investimentos em small caps, em cripto, em ativos que talvez a pessoa não saiba nem administrar. Sim. Vai começar a investir? Considere primeiro que se acontecer uma fatalidade, algo que você não quer, sua família tem que estar protegida. Então eu digo que o seguro vem antes do investimento, quando a pessoa está atrasada. Quem começou a investir desde cedo, provavelmente quando chega um filho, quando se casa, já tem um histórico, já tem um volume. Talvez se contratar um seguro, vai ser um seguro muito mais barato do que aquele que contrataria se não tivesse um bom investimento. Então, quanto quantificar de proteção? No livro, Como Organizar Sua Vida Financeira, eu explico, mas nada melhor do que um bom corretor de seguros para te orientar sobre onde você está exposta e o que você tem que contratar para estar tranquila. No Brasil, nós não temos a cultura dos seguros. Uma minoria contrata seguro, a maioria dos seguros contratados é seguro de automóvel. Mesmo quem segura o seu automóvel esquece de incluir uma boa proteção contra terceiros, o que é um risco, tá? Se um Fusquinha bater na traseira de um carrão importado, vai ter que pagar o carrão importado, então é bom que o seguro cubra. Quanto mais pessoas contratarem seguros, mais eficiente será o mercado, mais baratos serão os seguros. Até com a plataforma Super Rico que eu citei, a ideia é que os seguros barateiem, porque é tão resistente a população a seguros que quem entrar na assinatura do nosso serviço automaticamente já tem um seguro de vida, que é um seguro que nós contratamos barato, que vai ser para 100% da base. A ideia é criar essa cultura, saber que a pessoa está protegida e se ela quiser vitaminar essa proteção, ela inclui pagamentos adicionais. Eu acho que falta ao brasileiro explorar mais o mercado de seguros, falta o brasileiro se proteger mais. Se eu vou comprar um carro, um computador, um telefone, eu não vou escolher o modelo que eu posso pagar. Eu vou escolher o modelo que eu posso pagar já incluindo o seguro. Porque a proteção faz parte da aquisição. Acontece um incidente, tranquilo, aciono o seguro, reponho, sigo a vida. Se eu comprei uma coisa que eu paguei no limite, acontece um incidente, vou sofrer, vou chorar, vou lamentar, vou ter que dar um passo atrás no meu estilo de vida. E isso pode até funcionar do lado racional, mas emocionalmente a gente fica muito ruim. As pessoas trabalham pior quando dão um passo atrás, quando elas abrem mão do que já escolheram ter. Com proteção, a gente trabalha melhor, a gente se torna um ser humano melhor.
Muito bom, muito bom. Então fica a dica aí, estudem sobre seguros. Já estamos chegando na parte final do nosso podcast. O tempo que passa voando. Você viu? Já deu quanto tempo aí, editor? 47. Aí, ó. Passou voando, então já vamos aqui para a parte final. Antes da gente fazer um joguinho de perguntas, pra gente finalizar, queria que você desse 1 ou 2 conselhos, né, com toda essa trajetória que você estava comentando dos seus erros e acertos, para quem está começando, o público jovem que acompanha a gente, para acelerar esse processo de liberdade financeira, conquistar seus objetivos. Bom, vamos lá. Gostei da pergunta, porque você incluiu a palavra acelerar. Jovens têm pressa hoje, né? E eu acho que a melhor forma de acelerar é não ter tanta pressa. Por quê? Estou lidando no dia a dia com dúvidas nas redes sociais, com os casos que chegam via Super Rico de pessoas que já conquistaram algo e perderam o que conquistaram. Tipicamente o jovem que colocou R$1.000 de investimento em um criptoativo, uma empresa muito especulativa, um negócio pessoal, 1.000 viraram 10 mil, 10 mil viraram 100 mil, 100 mil virou 1 milhão e de repente vem uma crise, 1 milhão vira 10 mil de novo. Essa pessoa, quando passa por 1 ou 2 processos desses, ela começa a não acreditar mais no sucesso dela no futuro. Ela está perdendo a confiança na capacidade dela. Ou vai ficar muito ansiosa, ela se transforma numa jogadora. Nós estamos falando do longo caminho curto. Quando a pessoa escolhe um caminho curto, vai bombar o mercado de cripto, vai bombar aquele papel, aquela small cap específica, a pessoa põe um all-in, né, naquilo. Ela está tentando um caminho curto que vai se transformar talvez durante um tempo em acerto, aí por questões finanças comportamentais ela não consegue realizar o lucro, depois vem a perda. Se vem a perda, ela vai fazer uma aposta maior num próximo papel especulativo. Ela está tentando vários caminhos curtos e esse caminho vai se tornando cada vez mais longo na vida dela. Sofrido e pouco consistente. Em vez do longo caminho curto, eu proponho o curto caminho longo. Faça um plano. Quanto poupar por mês, durante quanto tempo, investimento conservador para você conseguir independência financeira? Eu vou conseguir minha independência financeira com 108 anos. Não quero. Começa por aí. Por que é o curto, aliás, é o curto caminho longo? Você começou um projeto cheio de ineficiências, cheio de ignorância. Por que cheio de ignorância? Porque se ele é um projeto de longo prazo, você está começando agora, tem muitos anos para você aprender alguma coisa que vai melhorar esse projeto. Então você vai estudar mais sobre investimentos, você talvez vai melhorar a sua renda, você vai encontrar alguns atalhos, você vai acrescentar alguns elementos de eficiência. Então que se era aos 108, vai caindo para 90, para 80, para 70. Foi o meu caso. Eu imaginava construir minha independência financeira em 15 anos, aos 26, quando eu comecei. Não queria independência financeira. Você começou com 26? Com 26 o patrimônio era zero. Olha só. O dinheiro que eu ganhava, eu juntava alguma grana para fazer uma viagem de fim de semana com a Adriana. Na época, minha namorada virou minha esposa. Com 26 eu comecei um negócio sério, querendo chegar a R$1 milhão aos 41. Cheguei aos 31. Por quê? Porque tendo um projeto, toda a informação que eu coletava que pudesse melhorar aquele projeto, eu acrescentava o projeto. Tenho certeza que muitas pessoas estão nos assistindo, acompanham várias fontes, jovens na bolsa, outros canais, influenciadores, acham que todo mundo tem um monte de ideia, mas não consegue colocar a maior parte dessas ideias na prática. Por quê? Porque admira a inteligência dos outros, mas não tem um plano consistente. Então um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ser assim, um dia eu vou colocar em prática, e não vira a prática. Se você tem um projeto, você fala, caramba, isso que eu estou fazendo é muito pior do que me sugeriram lá no vídeo. Você muda e você começa a ganhar eficiência. Então, quando você escolhe o curto caminho longo, você vai com conhecimento e aperfeiçoamento antecipando metas. Isso é a base do meu modelo de planejamento. Eu encurtei o sucesso nos meus planos, eu encurto o sucesso nos planos dos meus clientes. A ideia é você confiar no seu aprendizado, confiar na sua evolução. Alguns dizem que eu sou otimista. Pô, Gustavo, sempre que você fala de Brasil no futuro, você está falando de um cenário melhor do que os economistas pintam. Né? Não é muito otimismo? Não, não é otimismo. Eu sei o que dá para fazer, se as pessoas entenderem e abraçarem a causa. O que acontece é que a maioria acaba não abraçando. Aí o Brasil vai sempre patinando. Né? Sempre as pessoas produzem menos do que queriam, sempre confiam no Estado, sempre votam errado, sempre... E aí o Brasil vai andando de lado. E aquele cenário que eu imaginava não acontece, mas eu sei o que dá para se fazer no Brasil. Então, optar por um caminho que privilegie mais o tempo do que a pressa, provavelmente vai fazer as coisas acontecerem antes. E um outro ponto fundamental, equilíbrio. Vale principalmente para os jovens. Nunca troque o seu presente pelo futuro. A vida não é fazer sacrifício para você colher no futuro o que você quer. Eu acho até que boa parte dos jovens, os mais jovens, sabem disso.
Os não tão jovens ainda estão com muitos vícios da geração anterior. Não, porque tem que batalhar por 10 anos e quando você estiver mais tranquilo, você compra uma casa. Não. Você não tem que destruir o seu presente para talvez ter um futuro. No meu histórico de consultoria, eu vi muita gente se arrepender por só pensar no futuro e, em alguns casos, até muito cedo, perceber que o futuro não ia acontecer. No meio do caminho, a gente perde o futuro. Pessoas que a gente ama morrem, a gente perde saúde, a gente perde o emprego que a gente tinha. Então você está achando que tudo que você vai ter na vida vem lá na frente, quando vê, pum, perdi a condição. E as pessoas não aproveitavam nada do hoje. Aí tem dinheiro no futuro, mas não consegue viver, ou endureceu demais a vida, se viciou em trabalho. Então, como que eu construo um bom futuro? Caprichando no presente. Eu quero ter um presente muito bem vivido, com uma série de estratégias que me permitam não perder qualidade de vida. Eu quero ver meus shows, eu quero fazer minhas viagens, eu quero me cuidar, eu quero ter as coisas. Se eu não posso possuir, eu quero experimentar, eu vou alugar. Então eu vou viver uma vida boa e tomar alguns cuidados para não perder a vida boa. Não é trocar minha vida boa de hoje para tentar ter uma vida boa amanhã. Aí entra todas as estratégias de equilíbrio, de resiliência, de você diminuir custo fixo, né? Vou ter uma casa mais simples, mas vou gastar muito com lazer, experiências, viagens. Se acontece um imprevisto, você cancela uma viagem, ponto. No ano seguinte, você voltou a ter viagem. Então, flexibilidade é importante, equilíbrio fundamental. Nossa, muito bom, muito bom. Última pergunta. Tem algo ainda que o Gustavo Cerbasi almeja? Qual o Big Dream? Depois de ter conquistado tantas coisas. Há 24 anos eu estudo finanças. Sim. Não é um assunto bom de estudar, não. Tá? É muita responsabilidade. Quando eu falo alguma coisa, eu estou falando de orientações, informações que transformam a vida das pessoas, mas tem muita responsabilidade. Imagina uma pessoa que tem R$1 milhão na poupança, né? Se eu recomendo essa pessoa colocar R$1 milhão em algo que der errado, eu não estou assumindo um erro, eu estou destruindo na verdade, a vida do outro. Então, assim, é um trabalho de responsabilidade. Eu quero ter uma vida um pouco mais leve, então esse movimento de eu sair da linha de frente e treinar os planejadores para acompanhar mais de perto a vida dos meus clientes é importante. Mas, assim, do ponto de vista pessoal, minha ambição é que meus filhos cresçam com o sentimento que eu tive ao longo da minha vida. Liberdade, felicidade, independência, confiança no futuro, não pressão pelo futuro, não opressão pelo trabalho. Eu vejo os jovens hoje muito ansiosos. Eu tenho que dar certo, eu tenho que criar meu unicórnio, eu tenho que chegar ao meu milhão ou bilhão. Calma. Calma. Por aí mesmo. Os jovens de hoje não precisam pensar em aposentadoria. Não precisam. Porque a minha geração entrava numa faculdade, medicina, direito, engenharia, pensava em trabalhar 30 anos para uma empresa, depois de 30 anos, já está há 30 anos sem estudar, não tinha mais função, o negócio é parar. Os jovens de hoje adquirem um conhecimento que vão pôr em prática por 4 ou 5 anos e vão enjoar. Depois pode mudar. Vão querer parar, vão fazer uma pós, uma especialização, vão começar um outro trabalho, uma outra carreira, talvez num outro lugar, num outro país. Depois de 5 anos vão enjoar de novo. E essas pessoas vão enjoar aos 25, aos 30, aos 35, aos 40, aos 60, aos 70, aos 80. Esse movimento cíclico que a atual geração está construindo vai fazer com que aos 80 anos venha um ensaio do tipo, cara, eu tenho menos mobilidade, mas eu tenho uma capacidade de criar um outro trabalho, fazer um outro curso. Então até a preocupação com a aposentadoria tem que ficar mais leve. Os jovens de hoje estão menos preocupados em ter coisas. Minha geração queria ter uma casa logo cedo. Não, mas enquanto eu não puder ter uma casa sensacional, eu vou alugar várias casas em lugares diferentes, ter experiências. Vai chegar uma hora que, puxa, se eu tiver condições de ter uma boa casa, ótimo. Se eu não tiver boa condição, eu vou continuar alugando.